Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente mergulha numa história bíblica, muito conhecida, mas cheia de camadas, né? O livro de Jonas. Isso mesmo, aquele profeta, né, que tradicionalmente se diz que escreveu o próprio livro, é o 32º da Bíblia. E a ideia hoje é explorar essa narrativa toda, sabe? Os 4 capítulos que a gente tem como base. Desde quando ele foge da missão em Nínive, até, enfim, as lições sobre arrependimento, misericórdia divina, tem muita coisa ali. Muita coisa. Bom, o texto já começa dizendo que era uma grande cidade, mas não só grande, né? A maldade lá era tanta que, tipo assim, chegou até Deus. É nesse clima que a história começa. Ok, então vamos lá. O início já é direto ao ponto. Deus fala com Jonas: olha, se arruma aí, vai para Nínive, aquela cidade enorme, e avisa eles. Grita contra eles, porque a coisa tá feia, a maldade subiu até aqui. Uma ordem clara, né? Sem margem para dúvida. Mas aí vem a primeira surpresa, a reação do Jonas. Ele se arruma, sim, mas para ir pro lado oposto. Totalmente oposto. Em vez de ir para Nínive, que ficava a leste, ele desce para o porto de Jope, ali na costa, e acha um navio indo para onde? Tarsis. Tarsis, que na época era tipo o fim do mundo conhecido, né? Provavelmente na Espanha. Isso já mostra o tamanho da fuga que ele queria fazer. Ele queria distância mesmo. O texto fala que era para fugir para longe do Senhor. Quer dizer, não era só da missão que ele estava fugindo. Exato. E a ironia, né? Fugir pelo mar. Pois é. Sendo que depois, para os marinheiros, ele mesmo diz que adora o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Quer dizer, ele está usando a criação de Deus para tentar fugir do próprio Deus. Uma fuga, assim, fadada ao fracasso desde o começo, né? E a natureza parece que concorda, porque Deus manda, uma tempestade violenta. O texto descreve um vento, ondas, o navio quase se partindo. E os marinheiros, que eram experientes, né? Ficaram apavorados, cada um rezando para o seu Deus, jogando carga fora para aliviar o peso. Um caos total. E o Jonas? Onde ele estava nessa confusão toda? Ah, essa parte é incrível. O texto diz que ele tinha descido pro porão, deitado e caído num sono profundo. Dormindo, no meio daquilo tudo. Pois é. Alguns dizem que era depressão, outros que era indiferença. Quase uma negação, né? Mas é um contraste absurdo com o pânico lá em cima. Aí os marinheiros, desesperados, resolvem tirar sorte para ver de quem era a culpa daquilo tudo. Uma prática comum, né? Pra achar um culpado oculto. Exato. E claro, a sorte cai em Jonas. Aí eles vão pra cima dele. Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Por que essa desgraça toda caiu na gente? E ele confessa tudo, diz que é hebreu, que adora o Deus Criador e... a parte crucial: tô fugindo do Senhor. Imagina a cara dos marinheiros. Devem ter ficado brancos. Olha só o que você fez, eles falam. Perceberam que o problema era sério, que estavam com alguém fugindo de um Deus poderoso a bordo. A ficha caiu ali. E o Jonas assume. Ele diz: olha, me peguem e me joguem no mar, que aí vai acalmar. Eu sei que a culpa é minha por essa tempestade. Uma confissão e uma sentença, né? Mas o interessante é que os marinheiros hesitam. Verdade. Mesmo com ele dizendo que era a causa, eles não jogam logo de cara. Tentam remar para a praia, mas não conseguem. Mostra um certo respeito pela vida, talvez. Um medo de cometer um assassinato, mesmo naquela situação limite. Admirável, né? Eles só agem depois de tentar de tudo e, o mais importante, depois de rezar. Deus quem estava agindo ali. Quase uma conversão forçada pela crise, sabe? E aí, finalmente, jogam Jonas no mar. E o efeito? Imediato. O mar se acalma na hora. E isso deve ter sido impactante pra caramba pros marinheiros. O texto diz que eles ficaram com um grande temor do Senhor. Fizeram sacrifícios, promessas. A demonstração de poder foi clara demais. E quando a gente acha que acabou o drama? Vem o peixe. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele fica lá dentro 3 dias e 3 noites. Não é só um resgate, é tipo uma prisão submarina. Um tempo para ele se acertar com Deus, né? Aqui a história dá uma virada interna, né?
Dentro do peixe, naquele lugar inimaginável, Jonas finalmente ora. Acabou a fuga, acabou o sono. E a oração do capítulo 2 é profunda. Não é só me tira daqui. É uma reflexão, sabe? Ele reconhece a situação. Do ventre do Sheol, o mundo dos mortos, gritei. Ele admite a ação de Deus. Tu me atiraste no abismo. Não se vê mais só como vítima. Tem um momento que ele diz: pensei que tinha sido jogado fora da tua presença. Parece o fundo do poço mesmo. Mas daí? Daí vem a esperança, né? Mas eu olharei de novo para o teu santo templo. Ele se lembra de Deus, mesmo ali, e diz que a oração dele chegou até Deus. É a fé voltando, mesmo naquela situação. E o fim da oração é forte. Ele critica quem segue ídolos e afirma: a salvação vem do Senhor. E promete cumprir os votos. Isso soa como arrependimento mesmo ou só desespero? É uma boa pergunta. O texto apresenta como algo sincero, sabe? A linguagem, o reconhecimento da soberania de Deus, a própria culpa ali nas entrelinhas e a promessa de cumprir os votos. Acho que indica uma mudança real, e a resposta de Deus parece confirmar isso. Sim, porque logo depois, então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. A conexão é direta, né? Oração, fé, promessa, libertação. É a tal da segunda chance que a gente falou. A experiência no peixe foi um divisor de águas, literalmente. Exato. E agora, de volta à terra firme, Jonas ouve o chamado de novo. E a ordem é a mesma, né? Idêntica à primeira. Apronte-se, vá a Nínive e anuncie a mensagem que eu vou te dar. Nenhuma mudança na missão. Mas a resposta de Jonas agora é diferente. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Ele obedece. Talvez ainda meio contrariado por dentro, como a gente vai ver, mas ele vai. O texto até reforça o tamanho do desafio, né? Dizendo que Nínive era enorme, precisava de 3 dias para atravessar. Prepara o terreno para o que vem. Jonas entra, anda um dia inteiro e solta a mensagem. E que mensagem, hein? Curta e grossa. Curtíssima. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. 5 palavras no original hebraico, né? Sem chance de conversa, só o aviso do fim. E o que acontece depois é, nossa, chocante. A reação de Nínive. Imediata, total. Os ninivitas creram em Deus. Simples assim. Sem questionar, sem pedir prova, creram. E na hora começaram a agir. Jejum, vestir pano de saco. Que era aquele tecido áspero, né? Sinal de luto, humilhação profunda. E o texto diz que foi todo mundo, desde o maior até o menor. Uma resposta coletiva impressionante. E a notícia chega no rei e a reação dele, ainda mais forte. Sim. O rei não só apoia, ele lidera. Sai do trono, tira a roupa chique, veste o pano de saco, senta na cinza, que era outro símbolo forte de luto, de se reconhecer pequeno diante de Deus ou da tragédia. E ainda baixa um decreto oficial, né? Transformando aquilo numa ordem para a cidade toda. E que decreto? Jejuar todo mundo, até os animais. Bois, ovelhas, sem comer nem beber. Isso era raro e mostrava a gravidade da coisa. Uma penitência geral. E além do jejum e do pano de saco para todos, incluindo os bichos, o decreto manda o povo clamar a Deus e, principalmente, mudar de vida. Abandonem os maus caminhos e a violência. Não era só ritual. Exato. Era uma conversão ética mesmo. Parar de fazer o mal. E o rei ainda diz o porquê. Quem sabe? Talvez Deus mude de ideia e não nos destrua. Tinha uma esperança ali, sabe? De alcançar a misericórdia com arrependimento de verdade. E a esperança vira realidade. Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade. Isso é fundamental. A misericórdia respondeu à mudança. A ameaça era real, mas o perdão estava ali, condicionado ao arrependimento. Poderia acabar aí, né? Um final feliz.
Profeta obedeceu, cidade se arrependeu, Deus perdoou. Mas tem o capítulo 4, a reviravolta focada no próprio Jonas. E é uma reação assim de cair o queixo. Depois de ver tudo isso, essa misericórdia toda, o texto diz que Jonas ficou extremamente desagradável e com muita raiva. Raiva. A compaixão de Deus deixou ele furioso. E a oração que ele faz nesse momento revela tudo, até a fuga inicial. O que ele diz? Ele fala pra Deus, tipo assim, Senhor, não foi isso que eu falei lá em casa? Por isso eu fugi pra Tarsis. Basicamente, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Espera aí. Então ele fugiu, não por medo dos ninivitas, mas por causa da misericórdia de Deus? Exatamente. Ele continua reclamando. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e que se arrepende de mandar a desgraça. Ele fugiu porque tinha medo do sucesso da missão, o sucesso que levaria Deus a perdoar um povo que ele, Jonas, achava que não merecia. A teologia dele sobre Deus estava certa, mas o coração não aceitava. Que coisa. E ele fica tão frustrado que pede para morrer de novo, né? Tira a minha vida, Senhor. Pois é. E Deus, com uma paciência incrível, só pergunta: Jonas, você tem razão para ficar tão bravo assim? Uma pergunta para ele pensar. Mas Jonas nem quer saber. Sai da cidade, vai pro leste, faz um ranchinho improvisado e fica lá, esperando. Esperando o quê? Que Deus mudasse de ideia de novo e destruísse a cidade, talvez? É teimosia pura, ressentimento. E aí Deus usa uma última lição, quase uma peça de teatro. Faz nascer uma planta tipo uma mamoneira, rápido, para dar sombra para ele. E Jonas fica muito contente com a planta. Acha um alívio ali. Mas dura pouco, né? Pouquíssimo. No dia seguinte, Deus manda um verme, a planta seca. E ainda vem um vento quente do leste, o sol batendo na cabeça dele. Jonas quase desmaia de novo, sofrendo pra caramba. E aí ele quer morrer de novo, melhor morrer do que viver. E Deus repete a pergunta, mais direta. Você acha certo ficar com raiva por causa dessa planta? E a resposta dele é na lata. Sim, tenho razão para estar com raiva a ponto de querer morrer. Ele defende a raiva pela perda daquela planta que deu um conforto passageiro. E aí vem o checkmate de Deus. Ele usa essa reação exagerada do Jonas para ensinar. Diz algo como: olha, você tá com pena dessa planta. Você não plantou, não cuidou, ela nasceu e morreu rápido. E você fica assim por causa dela. O contraste é forte. Muito forte. E Deus conclui: agora, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que nem sabem distinguir a mão direita da esquerda. Crianças, né? Ou gente muito simples, ignorante. E ainda tem muitos animais. Eu não deveria ter pena dessa cidade enorme? A lógica é essa. Se você se importa tanto com uma planta, como eu, o Criador, não vou me importar com uma cidade cheia de gente, mesmo pecadora, e até com os animais, a preocupação de Deus era imensa. Então, amarrando tudo, a jornada do Jonas é uma loucura, né? Chamado, fuga, tempestade, peixe, arrependimento ali na marra, obediência meio a contragosto, pregação mínima. Aí vem aquele arrependimento espetacular de Nínive, a misericórdia gigante de Deus, e o Jonas travado, incapaz de aceitar essa misericórdia para um povo que ele via como inimigo. Perfeito. A lição central é essa: a segunda chance, o poder do arrependimento e, principalmente, o tamanho do amor e da misericórdia de Deus. Mas o livro também expõe a nossa dificuldade, a dificuldade humana de aceitar que essa graça alcance quem a gente acha que não merece. E o final deixa a gente pensando, né? Termina com a pergunta de Deus: não deveria eu ter pena de Nínive? Não tem resposta do Jonas. A gente não sabe se ele entendeu, se a raiva passou. Fica no ar. Propositalmente, eu acho. Pois é. Fica aí a reflexão, então. O que essa falta de um final fechado para Jonas quer dizer para a gente? Essa pergunta final que coloca a compaixão de Deus pelas pessoas, pelas crianças e até pelos animais em contraste com a mesquinhez do Jonas. Talvez o objetivo seja esse mesmo, deixar a pergunta ecoando. Será que nós também, como Jonas, temos essa dificuldade em aceitar uma misericórdia tão grande, tão universal, especialmente para quem é diferente, para quem a gente considera adversário? Talvez o desafio seja esse,
encarar os nossos próprios limites na compaixão. Uma pergunta que cada um tem que responder, né?